Nos últimos tempos, o mundo tem sido inundado por uma onda de incredulidade. Não é apenas a frieza espiritual, mas uma verdadeira rebelião contra tudo o que vem de Deus. Entre os muitos instrumentos dessa apostasia, surgiram os chamados falsos mestres descrentes, homens e mulheres que se levantam não apenas para duvidar, mas para zombar, difamar e distorcer a fé cristã diante de milhões. Eles se apresentam como intelectuais, estudiosos, pensadores modernos. Dizem que a fé é uma ilusão, que Deus é uma invenção humana, que a Bíblia é apenas um conjunto de mitos antigos. Se colocam como os portadores da razão, mas sua verdadeira motivação não é a busca pela verdade, é a vaidade, o ego e, muitas vezes, o lucro. Esses falsos mestres descobriram que a religião dá audiência, que falar contra a fé cristã gera curiosidade, que atacar o nome de Cristo e zombar da palavra de Deus rende visualizações, compartilhamentos e curtidas. Assim, eles transformaram a heresia em conteúdo e o engano em entretenimento. Eles sabem como manipular as tendências. Se o momento é de vídeos de reação, eles reagem à fé. Se o mundo fala de ciência, eles a usam como arma para descreditar as escrituras. Se a internet se move por emoções, eles fingem empatia enquanto semeiam dúvida. Cada nova onda viral se torna uma oportunidade para espalhar o veneno do ceticismo e da blasfêmia. Em seus canais, misturam verdades parciais com mentiras bem construídas. Contam histórias inventadas sobre a igreja, sobre pastores, sobre a própria Bíblia. Usam falhas humanas de alguns religiosos como munição para atacar toda a fé. Criam narrativas distorcidas, dizendo que Deus é cruel, que Jesus é uma fábula, que o cristianismo é uma religião ultrapassada, cheia de contradições e sem lugar no mundo moderno. E muitos, infelizmente, acreditam neles. Jovens que nunca estudaram a Bíblia profundamente. Pessoas feridas pela religião institucional. Cristãos mornos, sem raiz, que não buscaram conhecer o Senhor de verdade. Todos esses se tornam presas fáceis desses falsos mestres descrentes. Por causa deles, a fé cristã é ridicularizada. A imagem de Deus é deturpada. Criador é pintado como um ser cruel, vingativo, autoritário. O amor de Cristo é apagado por teorias humanas e a cruz é tratada como uma metáfora vazia. O sagrado se torna motivo de piada e o santo é tratado como superstição. Mas a verdade é que o coração desses falsos mestres nunca conheceu a luz. Eles falam de Deus sem conhecê-lo, julgam a Bíblia sem tê-la compreendido e zombam da fé que um dia poderia salvá-los, se apenas tivessem humildade para ouvir. São cegos guiando cegos. E como disse o próprio Senhor Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Mateus 15:14. Esses falsos mestres descrentes não anunciam liberdade, eles anunciam escravidão. Pois quando alguém abandona a fé, não se torna livre, torna-se prisioneiro de si mesmo. E o vazio espiritual, que eles chamam de libertação, é, na verdade, uma prisão de trevas e confusão. Eles dizem, a Bíblia está cheia de contradições, mas o que eles chamam de contradição é apenas a ignorância de quem nunca buscou compreender o contexto da palavra. Eles dizem, Deus é mau, mas não percebem que o mal está no coração humano e não em Deus. Eles dizem, a fé é para os fracos, mas esquecem que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Em Coríntios 12:9, esses mestres do engano zombam do que não compreendem. Fazem piadas sobre o inferno sem saber o terror que os aguarda. Transformam o sagrado em conteúdo e o pecado em espetáculo. São homens e mulheres que negociam a verdade por cliques, vendem mentiras disfarçadas de sabedoria, e o mais trágico é que milhões os seguem. A cada vídeo, a cada palavra, a fé de muitos é corroída. E sem perceber, o coração do homem moderno se torna frio, vazio, endurecido. A dúvida se torna moda e a descrença se torna um símbolo de inteligência. Mas o apóstolo Paulo já havia avisado.
Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque os homens amarão mais o prazer do que a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:1-5. Contudo, a verdade não será calada. Ainda há luz no meio da escuridão. Ainda há servos fiéis, dispostos a defender o Evangelho com coragem e amor. E enquanto houver uma voz que proclame: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a mentira jamais vencerá. Os falsos mestres descrentes podem zombar, podem rir, podem distorcer, mas no dia em que o Senhor voltar, toda boca se calará. E naquele dia a verdade se levantará, e toda mentira cairá por terra. Até lá, permaneça firme. Não se deixe enganar pelas modas do mundo, nem pelos falsos intelectuais do inferno. Permaneça na fé, porque o justo viverá pela fé. E quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se você chegou até aqui, lembre-se, o maior inimigo da fé não é a dúvida, é o engano. Busque conhecer a verdade por si mesmo. Leia a Bíblia, ore. Peça discernimento a Deus.